Bom dia, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a voltarmos ao segundo livro de Reis, capítulo 19. Segundo livro de Reis, segundo livro da história dos reis de Israel, capítulo 19, nós vamos ler apenas os versos 19 e 20. Todos encontraram? Segundo livro de Reis, capítulo 19, os versos 19 e 20. Diz a palavra do Senhor assim: Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse tempo que o Senhor reservou para a sua glória, para o teu louvor, para que o teu nome seja honrado. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno de que separemos esse tempo, um tempo ímpar, único na tua presença, para adorar o teu nome. O Senhor já tem nos dado dias em que o Senhor nos concede vida, o ar para respirarmos, as habilidades. Então o Senhor nos dá o trabalho, o descanso, o Senhor nos dá o lazer. E o Senhor chama teus filhos e filhas para virem à tua presença, para a glória do teu nome, porque para isso fomos criados, o homem foi criado, para a glória do nome do Senhor. Pedimos que nesta manhã o Senhor perdoe os nossos pecados, como já temos orado. Perdoa-nos porque por inúmeras vezes não temos a compreensão e negligenciamos esse tempo na tua presença, ó Deus. Pecamos contra o Senhor de fato. Perdoa-nos e ajuda-nos a entender, ensina-nos, ó Deus, da glória que pertence ao Senhor, do tempo de nossas vidas que é exclusivo ao Senhor. Que a tua palavra encha nossos corações nesta manhã, que o teu povo seja edificado e fortalecido não apenas aqui neste lugar, mas em outras igrejas em que os teus filhos e filhas, o teu povo se chama pelo teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de lhes falar nesta manhã, irmãos, irmãs, sobre o tema os fundamentos da confiança na oração do rei Ezequias. Os fundamentos da confiança na oração. Por isso diz o verso 19 que lemos na oração de Ezequias:
para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. É necessário que todos saibam que só o Senhor é Deus. No domingo passado, falamos um pouco da história do povo de Deus no Antigo Testamento, quando Ezequias reinava em Judá e era ameaçado duramente por Senaqueribe, o rei da Assíria, uma das mais cruéis nações do passado. Os assírios já haviam tomado o reino do norte, 10 das 12 tribos de Israel haviam sido transportadas para a Síria escravas, para serem escravos na Assíria. E isso porque, diz a palavra de Deus, o nosso texto, eles não ouviram e Jerusalém então seria próxima. O rei Ezequias, porém, fora um dos reis no Antigo Testamento que temeu a Deus, e as bênçãos de Deus estavam sobre ele, sobre o rei, sobre o seu reino. Diz a palavra de Deus que ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. Isso está em oposição ao reino do norte, Israel, que fez o inverso. Não se apegou ao Senhor, deixou de seguir ao Senhor, não obedeceu os mandamentos que o Senhor ordenara. Nesse texto nós lemos que Rabsaque, um dos oficiais de Senaqueribe, afronta Ezequias e afronta o próprio Senhor, afirmando que Deus não livraria, ainda que Ezequias clamasse a Deus, Deus não tinha poder para livrá-los, e comparando Deus Todo-Poderoso aos deuses dos demais povos que haviam sido destruídos pelos assírios. Ezequias então intercede junto ao profeta Isaías para que clame a Deus, mas depois de receber ainda uma outra carta, uma carta de Senaqueribe para amedrontá-lo e fazê-lo se render, ele mesmo, Ezequias, agora vem à presença de Deus. E é o que nós encontramos no verso 15 em diante. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi. Amados, em nossa primeira lição nós destacamos no último domingo quanto à nossa visão a respeito de Deus, sobre o tema a grandeza de Deus na oração. Perguntamos qual o tamanho do seu Deus quando está em oração ou quando vem a sua presença. Qual o tamanho do seu Deus? E em meio à angústia, tal como nesses dias de Ezequias, qual o tamanho do nosso Deus? Dissemos que Ezequias, em meio a ameaças e angústia, reconheceu a majestade de Deus, ou seja, reconheceu a grandeza de Deus.
O Deus que está entronizado sobre os querubins, ele disse, ele reconhece a singularidade de Deus. Tu somente és Deus. Ele reconhece a soberania e argumenta a soberania de Deus em sua oração, o Deus de todos os reinos da terra. Ele reconhece o poder incomparável de Deus e diz, o Deus que fez os céus e a terra. Que falamos no domingo passado, ao mesmo tempo que o rei reconhece a força do inimigo de Senaqueribe, ele também faz distinção entre eles, ou seja, os deuses destruídos por Senaqueribe e o Deus de Israel. Por fim, concluímos que nossa vida espiritual se fortalece, preste muito bem atenção nisso. Essa é a palavra de Deus. Concluímos dizendo que nossa vida espiritual se fortalece à medida que aprendemos e percebemos e cremos que nosso Deus é grandão, que nossa fé cresce na proporção em que cresce o nosso conhecimento do Senhor, que sua percepção do tamanho, da grandeza de Deus, dependerá da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais você o conhecer, mais Deus será grande para você. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante você estiver do conhecimento de Deus, mais ele parecerá pequeno para você. Sua fé e esperança será minguada, enfraquecida. E como lemos há pouco no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, quando diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E o último verso 26 de João 17: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Nesta manhã, deixe-me pensar com você no segundo ensino que se destaca nessa história, o fundamento da oração de Ezequias, ou seja, o argumento nas palavras do rei Ezequias diante de Deus em sua oração. Novamente o verso 19 diz: para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Em meio ao perigo e ameaças do inimigo, o rei Ezequias adora a Deus a quem Senaqueribe blasfemou. E o seu argumento em oração é que se Israel for conquistado, como os outros povos que foram conquistados, os assírios vão dizer que o Deus de Israel é um Deus fraco. Aqui estamos usando o termo Israel como povo de Deus. Já sabemos que o reino do norte, parte do povo, já havia sido conquistado. Ezequias, portanto, pede ao Senhor vitória sobre os inimigos, para que o mundo saiba e confesse que somente há um Deus verdadeiro. Senhor, que farás ao teu grande nome? Que farás ao teu grande nome? Ezequias não ora simplesmente, queridos, pela sua sobrevivência ou pelo livramento e o bem do povo. Ele suplica pela vitória de Israel por causa da glória de Deus. Ele quer que o Senhor mostre que o Deus de Israel não é mais um dentre os ídolos impotentes, como os das demais nações vencidas pela Síria. Ele clama por vitória, para que entre todos os povos a glória seja dada ao Senhor. É o que está registrado
Talvez Ezequias pudesse estar com seu coração de fato amedrontado, receoso, temendo por sua vida, pela vida da sua família, pela vida do seu povo. Mas o coração de Ezequias, um coração temente a Deus, um coração voltado para Deus, que conhecia a Deus, a grandeza, a majestade de Deus, o fez falar diante de Deus, antes dos seus medos, antes da possibilidade de ser morto por Senaqueribe, ter o seu reino destruído. Antes disso, sua palavra diante de Deus foi: Senhor, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja reconhecido entre as nações. Deus ouve a oração de Ezequias, porque o que estava presente no coração de Ezequias era o desejo de que Deus fosse glorificado. Eu já contei essa história aos irmãos. Certa vez li um livro sobre oração, que falava de uma senhora enferma, muito enferma e com dores constantes. Era um livro escrito por um missionário que foi visitar uma casa, e nessa cristã foi recebido hospedado. Morava uma senhora num quarto, e ele ouvia a oração dela dizendo: Senhor, tira essas dores, sara a minha saúde, e que seja para a tua glória. Agora, Senhor, se esta enfermidade e essas dores, elas já são para a sua glória, então não tira de mim, mas me dá força para que eu possa suportar. Aqui está o sentido da glória de Deus em relação às nossas orações, aos nossos pedidos diante de Deus. Nós não somos ouvidos em nossas orações quando estamos comprometidos com a nossa glória, ou simplesmente com os nossos anseios, mas somos ouvidos pelo Senhor quando sinceramente estamos comprometidos com a exaltação e a glória do Senhor. É o que diz Tiago em sua carta, capítulo 4, verso 3. Tiago diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Os pedidos são equivocados. Os pedidos têm a motivação, primeiro, de não fazer a vontade de Deus. Nós ouvimos há pouco o presbítero Adalto dizer: não fazer a vontade de Deus é pecado. Então muitas vezes nossos pedidos, até mesmo em oração, por mais santo que pareça, mais sacro que pareça, podem estar envolvidos egoísmo, orgulho, prazeres, diferente daquilo que o Senhor Deus quer para cada um de nós. Deus está comprometido com a glória dele, não com a nossa. Portanto, se em suas orações você está atrás da sua glória, se em nossas orações estamos atrás da nossa glória, não devemos contar com a ajuda de Deus. Por outro lado, quando estamos comprometidos em honrar a Deus, é certo que seremos ouvidos. Aqui está o melhor fundamento da oração: o desejo pela glória de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos a sua glória. Não estou dizendo, queridos, que nós não é natural nós termos preocupações e anseios por nossas vidas, desejos de prosperar, de ter momentos prazerosos, agradáveis nesta vida. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que os próprios prazeres concedidos pelo Senhor, que são lícitos e convém
eles são para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus. O ganhar dinheiro é para a glória de Deus, pode ser para a glória de Deus. O descansar é glória de Deus. A intimidade de um casal é para a glória de Deus, pode ser para a glória de Deus. O lazer, a diversão, pode ser para a glória de Deus, ou não. Jonathan Edwards, ele foi autor de um dos sermões mais conhecidos na história da igreja, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Edward, ele não era um bom orador, mas enquanto ele pregava, houve muitos momentos, especialmente este que está registrado, deste sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Enquanto ele pregava, houve pessoas que choravam e clamavam por arrependimento, isso no meio do culto, da mensagem dele. Enquanto que outros se agarravam às colunas da igreja, como se estivessem sentindo, sendo engolidos pelo inferno, em chamas debaixo dos seus pés. Conta-se que ele teve que esperar que as pessoas se acalmassem para terminar o seu sermão. Esse sermão está todo escrito, se procurar na internet, você vai encontrar. Naquele dia Deus tomou Jonathan Edwards e falou muito ao coração da igreja. Esse Jonathan Edwards, ele tinha o sentimento da glória de Deus, um pastor que temia o Senhor. Os grandes momentos, ele diz, da minha vida não foram aqueles em que me preocupei com a minha própria salvação. Veja, olha só, qual a importância da salvação? Parece algo que devemos nos preocupar. Jonathan Edwards diz: os grandes momentos da minha vida não foram aqueles em que me preocupei com a minha própria salvação, e sim, os grandes momentos da minha vida foram sim aqueles em que fui levado à comunhão com Deus e contemplei sua beleza e desejei a sua glória. Esses foram os grandes momentos da minha vida em que desejei a glória de Deus. Ele continua: eu me regozijei e anelei em ser esvaziado e aniquilado do meu eu, a fim de que fosse cheio tão somente da glória de Deus e de Cristo. A glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Tudo que você tem e é precisa ser para a glória de Deus. As palavras do apóstolo Paulo em sua carta diz que tudo que façais, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. Nós somos pecadores e essas coisas parecem não acontecer no nosso dia a dia, porque nossos corações estão inclinados a muitos prazeres, a muitas ocupações, anseios. Parece que essa perspectiva, esse alvo, ele sai da nossa frente, nós não conseguimos enxergar e outras coisas tomam o lugar. É por isso que nós precisamos desejar que nossas vidas sejam para a glória de Deus. E eu quero repetir, isso não nos isenta de prazeres que são lícitos e convém, do trabalho, por crescer e prosperar financeiramente, por ter descanso, por ter lazer, etc. Mas que todas essas coisas, elas podem ser feitas para a glória de Deus, ou não.
Ou então o seu trabalho será apenas pelo trabalho, para a sua glória, para seu mero prazer temporário. Tudo que nós somos e temos apenas para que usufruamos enquanto estamos aqui nesse tempo, e depois disso, como diz aqueles que argumentavam contra a fé cristã, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos nos envolver com toda sorte de prazeres desta vida, porque só existe essa vida e amanhã morreremos. Deixe-me concluir com as palavras do pastor Hernandes, quando diz o seguinte: o filósofo grego Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. O pastor Hernandes diz: nós ainda vivemos num século humanista, centrado no homem, que tenta empurrar Deus para a lateral da vida. Continua o pastor Hernandes. Karl Marx tentou banir Deus da história. Charles Darwin tentou banir Deus da ciência. Sigmund Freud tentou tirar Deus do nosso inconsciente. Nietzsche disse que Deus morreu. Richard Dawkins disse que Deus é um delírio. Homens que influenciaram e ainda influenciam a humanidade contra Deus, que são objeto de estudo dos nossos jovens em nossos dias nas academias, das universidades, e que muitas vezes, principalmente para os jovens mal informados, mal informados na escritura, acabam embarcando nessas ideologias. E é interessante porque há orgulho, a soberba, há uma altivez envolvida nesse negócio. Quando eu ouço alguém falar, um jovem ou outra pessoa, um velho jovem, um velho que nunca amadureceu, dá uma tristeza, que eles falam como se estivessem abafando no conhecimento. Eu lembro da escritura, que é o homem, Continua o pastor Hernandes e diz o seguinte: Deus está no trono, mas Deus está no trono, Deus reina, Deus é soberano, Deus é o Criador do universo, Deus é o sustentador da vida, Ele é o Deus da nossa salvação. A Bíblia nos ensina que tudo vem dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Conhecer a Deus é o deleite da alma, é a recompensa maior da nossa vida. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O grande propósito de nossas vidas é conhecer a Deus e nos deleitarmos em Deus, e é vivermos para a glória de Deus. Na grande assembleia de Westminster, uma pergunta foi feita e ela encabeçou o catecismo de Westminster: qual o fim principal do homem? Em outras palavras, qual a razão da sua existência? Por que você respira? Qual o propósito da sua vida?
comer, beber e morrer? Ganhar dinheiro, envelhecer e morrer? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15: se a nossa vida se limita apenas a isso aqui, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Qual o fim principal do homem? E a resposta que deram no concílio em Westminster foi: o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e se satisfazer, se alegrar nele para sempre. Aqui está a resposta: glorificar a Deus, e que toda a minha satisfação, todos os meus prazeres, todos os meus objetivos, todos os meus propósitos de vida sejam satisfeitos em Deus. E conclui o pastor Hernandes: conhecer a Deus e viver para a glória de Deus é a razão da vida. Toda a glória dada ao homem ou buscada pelo homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria e é abominação para Deus. Vocês estão lembrados de alguém que fez assim e que falou ao rei Ezequias: tu pensas que o teu Deus vai te livrar? O teu Deus é igual aos outros, igual aos deuses das outras nações que foram lançadas no fogo. Fica aqui a grande bandeira do cristianismo: somente a Deus a glória. Ora, queridos, que sejamos consumidos com o desejo de ver o nome do Senhor exaltado em nossas orações, em nossas vidas, entre todas as nações. Esse foi o fundamento da confiança na oração de Ezequias. Que vão falar a respeito do teu nome, ó Deus, ou seja, a glória do Senhor, a glória de Deus. Deus está comprometido com a glória dele, não com a nossa. Portanto, se em nossas orações nós estamos atrás da nossa glória, não contemos com a ajuda de Deus. Mas se nossas orações, nosso desejo, nosso anseio primeiro é que Deus seja glorificado, nós podemos dizer: Senhor, aqui está essa enfermidade, aqui está esse problema, aqui está esta causa, aqui estão os meus projetos, meus sonhos de vida, e eu quero pegá-los e colocá-los diante do Senhor. E nesses projetos, Senhor, eu quero ter alegria, quero ter prazer. É certo que vou passar por problemas durante a vida, por dificuldades, por tristezas, mas seja a alegria e a tristeza seja para a Tua glória, a prosperidade ou a escassez seja para a Tua glória, as lutas ou os momentos de paz, de tranquilidade sejam para a Tua glória, que a minha vida seja para a Tua glória. Não podemos esquecer da resposta de Deus a Ezequias: eu te ouvi. O poderoso exército assírio foi liquidado por um anjo do Senhor, e o seu arrogante rei Senaqueribe foi morto por seus próprios filhos. Olhe na sua Bíblia o capítulo 19, versículos 35 a 37.
capítulo 19, versículos 35 a 37. Olhe com bastante atenção. Diz a palavra do Senhor assim: Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nirote, seu Deus, Adrameleque e Serezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Que é o homem e a sua soberba e a sua arrogância? Para a glória de Deus, para a libertação do povo, por amor a Ezequias, Deus respondeu: eu te ouvi, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Pedimos que, em meio aos nossos anseios, aos nossos desejos, às nossas necessidades que são reais, o Senhor as conhece todas. Antes que nós pedirmos ao Senhor, antes que a palavra saia em nossa boca, o Senhor já conhece toda. O Senhor sabe daquilo que precisamos. O Senhor, inclusive, nos ensina em sua palavra, nos orienta a pedirmos. Pedi e dar-se-vos-á. O Senhor nos diz em sua palavra que tudo que pedirmos segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve, nos atende. O Senhor nos diz que precisamos vir ao trono de graça com ousadia, aguardando das mãos do Senhor receber. Logo, os nossos pedidos, eles são legítimos. As nossas necessidades são reais. As nossas lutas, nossos anseios, sofrimentos que passamos são reais. Mas, ó Senhor, ensina-nos a buscar a Tua glória. Ensina-nos a ansiar, a desejar a Tua glória, Senhor. Seja em nossas orações, que o Senhor fale a sua palavra aos seus filhos e filhas, que o Senhor responda favoravelmente aos seus anseios e pedidos, que nesta hora vem a Tua presença e fazem ao Senhor. Que o Senhor receba o louvor que desejamos prestar a Ti, o culto, mas que Teu nome seja glorificado em todas as coisas, que o Teu nome seja glorificado em nossas orações, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que o Teu nome seja conhecido, e seja honrado, e seja glorificado entre as nações, em nossos dias, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ficamos de pé. Cantemos ainda
Louvores ao Senhor. Deus Graças te damos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Que seja esse tempo para louvor da tua glória. Seja esse tempo para edificação do teu povo, para fortalecimento da nossa fé, para aumento de nossa esperança em nossos corações no Senhor. Que
Que seja esse tempo para que o Senhor abençoe o seu povo, aqueles que estão enfermos. Oramos por tua filha Leni, oramos por tua filha Lete, outros mais, ó Deus, que porventura estão enfermos, que a tua boa mão venha sobre eles, e que, para louvor da tua glória, Senhor, sejam sarados. Oramos por aqueles que estão enfraquecidos em sua fé, Senhor, para louvor da tua glória, que a sua fé seja fortalecida, seja aumentada no Senhor. Oramos por aqueles que têm suas causas e que sofrem, estão ansiosos, são desanimados, para o louvor da tua glória, que a tua boa mão venha, Senhor, com graça, especialmente neste lugar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde nesses dias que são maus, do homem com o coração vivo, dos acidentes. Ó Deus, nos guarde dos constrangimentos. O Senhor nos livre do pecado vil, de não testemunharmos o nome do Senhor. Que nossas vidas no dia a dia, durante a semana, atos e palavras, graça para que sejam para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, Igreja Presbiteriana Monte Moriá, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a consolação e o poder do seu Espírito, do Espírito Santo, seja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a Igreja de Deus espalhada em toda a terra, desde agora e para todo sempre.